Bom, vacina nada mais é do que a maneira de você proteger um ser, pode ser um ser humano ou um animal, contra um determinado tipo de doença. Então, é uma forma de você proteger um ser humano contra um determinado tipo de doença. Isso é a vacina. Proteger, prevenir, não é isso? Exatamente. E por que as crianças, já que o nosso bate-papo hoje é sobre as crianças, o senhor é pediatra, por que as crianças devem ser vacinadas? Bem, a vacina surgiu exatamente porque eram doenças normalmente mortais. Quer dizer, que quando não matavam, deixavam sequelas, então essas crianças ficavam assim, com marcas terríveis para o resto da vida. Em consequência disso, os trabalhos dos cientistas estudaram muito para desenvolver alguma forma de fazer com que essas crianças pudessem ser protegidas e criar uma maneira dessas crianças não adquirirem essas doenças. Em consequência disso é que surgiram as vacinas. E elas nada mais são do que uma forma de você prolongar a vida dessas crianças de uma maneira bem natural, tá? E bem rígida, quer dizer, deixar essas crianças crescerem saudáveis para o resto da vida. Você vê hoje que existem milhares de pessoas no Brasil com sequela de poliomielite, tá? Na época em que não se fazia vacinação, ou aquelas crianças que não receberam aquela vacinação adequada. Então você vê quantos aleijados tem por aí pela rua, que tem deficiência, principalmente para andar e para se locomover, exatamente que tiveram a famosa poliomielite ou paralisia infantil. Isso para dar só um caso de uma das doenças que pode ser prevenida pelo uso da vacina. E uma vacina surge, doutor Cecim, exatamente porque surgiu a doença, né? A partir da doença é que surge a vacina, não é assim? Exatamente. Você vê hoje o grande desespero da humanidade, dos cientistas, em busca da vacina da AIDS, que é produzida por um vírus que não tem cura e que provavelmente nós não vamos encontrar a cura dela por muito tempo, e que a única maneira dessas doenças, que normalmente são por vírus e não tem cura, é a vacinação, é a prevenção para que você não tenha a morte ou uma sequela muito grave. Doutor Cecim, a partir de que idade a criança deve ser vacinada? Bem, a vacinação começa a partir dos 2 meses de idade. Então a criança nasce e 2 meses após o seu nascimento, ela deve iniciar o seu calendário de vacinação. E aonde ela pode fazer a vacinação? Aqui em Florianópolis e no interior, ela pode fazer em todos os postos de saúde, nos postos do INAMPS, ou aqui em Florianópolis ainda no hospital infantil. Então em qualquer um desses lugares, basta levar aquela caderneta de saúde, que hoje todas as crianças que nascem saem da maternidade com uma caderneta de saúde, onde vem marcado o peso, a estatura, as condições de nascimento, e ali já tem o próprio calendário de vacinação e toda uma série de instruções e orientações para a mãe com relação ao seu filho. Então ela vai ao posto de saúde e lá é feita a primeira dose da vacina com 2 meses de idade. Quer dizer, há um calendário a ser seguido, não há, por exemplo, a partir de 2 anos as crianças devem tomar todas as vacinas, dentro de um calendário, não é isso? Dentro de um calendário pré-estabelecido, vamos supor. Então a vacina começa com 2 meses, é feita a primeira dose da Sabin, que é a vacina contra a poliomielite, contra a paralisia infantil, que é uma gotinha na língua. E uma observação muito grande é que quando a criança for fazer essa vacina, ela deve tomar a mamadeira ou o peito, receber o peito, o leite materno, 1 hora antes. Então tem que dar um intervalo de 1 hora após a amamentação para tomar a vacina Sabin. Isso por quê? Porque se der muito em cima do leite, ela acaba não fazendo efeito. E recebe a primeira dose da tríplice, que é uma vacina que protege contra a difteria, que é o famoso croup, que há 2 anos tivemos um surto, inclusive em adultos, exatamente pela não prevenção, contra o tétano, certo? Aquele famoso mal dos 7 dias, que deixa a pessoa toda dura e a pessoa morre por ficar toda enrijecida, e contra a coqueluche, que é a famosa tosse comprida. Depois, com 4 meses, repete, com 6 meses, repete. Com 9 meses é feita a famosa vacina contra o sarampo, que é repetido um reforço em torno de 2 anos, e no primeiro ano de vida você faz a vacina de BCG. Quer dizer que as mães menos informadas têm que aprender de que todos os seus filhos, suas crianças devem ser vacinadas, mesmo que não tenham contraído a doença ainda. Claro, uma prevenção, né? Se contrair a doença, está imunizado. Doutor Cecim, quais as doenças que são preveníveis com vacinas hoje? Bem, nós temos a grande maioria das doenças graves produzidas por vírus são preveníveis por vacina. Então você vê, nós temos o sarampo,
a poliomielite, tá? As doenças por bactéria, tá? A coqueluche, que não é totalmente prevenida, mas ela tem um índice de quase 80% de prevenção, tá? Nós temos o tétano, que é prevenido totalmente desde que seja feita a vacina. Temos a tuberculose, que não é um bacilo, mas também a vacina não previne contra a doença, mas previne contra as formas graves da doença, certo? Temos contra a hepatite hoje em dia. Temos uma vacina contra a rubéola, que não é 100%, mas tem a sua indicação. Temos contra a cachumba. Essas são as principais vacinas que são usadas hoje e estão em teste. A vacina contra catapora, que ainda não está bem determinada, mas que está em teste, e a vacina contra a AIDS, que está se estudando, que provavelmente dentro de 3 a 4 anos nós já teremos no mercado a vacina contra a AIDS. Doutor Cecim, existe, por exemplo, contraindicações? Existem crianças que não podem tomar vacinas? Existe. Bom, uma coisa que não é contraindicada e que as mães se preocupam muito, e às vezes muitas pessoas que estão no posto de saúde, ou aquela moça que é encarregada de fazer a vacina, erra muito, é a criança com resfriado, aquele resfriadozinho só da coriza, do catarrinho. Isso não contraindica a vacina, porque a criança, geralmente, no primeiro ano de vida, normalmente tem um tipo de tosse, de catarro, de coriza, mas ela está mamando bem, está comendo bem, está se alimentando bem, está dormindo bem. Então aquilo não está prejudicando, nem está comprometendo o estado geral da criança. Então o resfriado comum não contraindica nenhum tipo de vacina. Então, com o resfriado, pode ser vacinada. Com o que ela não pode ser vacinada? A criança com febre, a criança com diarreia, a criança com infecção de pele, a criança que toma cortisona, a criança que está com tratamento com medicamentos imunossupressores, quer dizer, contra, vamos supor, uma criança que tem um problema de leucemia, uma criança que tem um problema de agranulocitose, de algum problema assim mais sério. Então, essas crianças que normalmente já estão sob tratamento médico e sob vigilância médica, essas não devem ser vacinadas. E a criança, quando está com febre ou quando está com diarreia, deve procurar o médico para identificar a causa desse mal, tratar e após o tratamento deve ser vacinada. Quer dizer que a criança que está sob a vigilância médica, ela não pode ser vacinada. Quer dizer, enquanto estiver sob a vigilância, depois pode. A gente sempre faz o seguinte, vamos supor, a criança chega com um problema de saúde, você primeiro trata assim, então você trata da medicação, semana que vem, quando a criança estiver bem, você vai e vacina. Então é só o prazo de uma semana, no máximo, porque a criança nunca fica mais que isso doente, tá? É o prazo dela ficar bem, e na outra semana você só atrasa uma semana, normalmente, o calendário da vacinação. Quer dizer, se a criança ou seu filho estiver doentinho, trate da doença dele para depois, então, fazer a vacina. Quais os efeitos colaterais, que hoje em dia há tantos efeitos sobre tudo, né? Existem efeitos colaterais com a vacina? Bom, normalmente, algumas vacinas podem dar. O primeiro efeito, não é bem o efeito da vacina, mas da própria aplicação, é da vacina tríplice, aquela vacina que são 3 numa única aplicação, é contra tétano, difteria e coqueluche. Então, é uma injeção grande, um volume grande, numa nádega ainda pequenininha, da criança de 2 meses. Então, geralmente é um volume muito grande, aumento de volume. A criança sente muita dor no local. Então, primeiro, aplicar certo a vacina. E segundo, quando chegar em casa, sempre fazer uma compressa quente, porque há um edema, há aumento de volume e a criança chora muito de dor. A vacina tríplice, normalmente, pode dar ou uma irritabilidade, ou a criança ficar com febre. Esse é o principal e o mais comum dado que a gente tem sobre efeito colateral da vacina, principalmente da tríplice. A vacina do sarampo, em algumas crianças, pode dar, em torno de uma semana depois de tomar a vacina, um sarampo amenizado. A criança pode ficar com um pouquinho de febre e pode pintar o corpo depois de uma semana. E a BCG, que é aquela vacina feita no braço direito, pode, depois de 1 a 2 meses, quando ela pega, e se ela não pegar, ela não faz isso, faz uma ferida. E essa ferida pode ficar por 1 a 2 meses. E não se deve passar nada na ferida e não se deve coçar aquela ferida. E a vacina que não existe mais hoje, que nós tomamos quando éramos pequenos, é a famosa vacina da varíola, porque a doença varíola não existe mais no mundo. Espero que todas as nossas mães que têm crianças tenham aprendido com o Dr. Cecim de que há necessidade da vacinação a partir dos 2 meses, né, doutor Cecim? Dos 2 meses de idade. Você deve procurar um departamento de saúde pública e, a partir dos 2 meses de idade do neném, da criança, fazer um calendário de vacinas. Há vacinas praticamente para quase tudo, não é isso, doutor Cecim? Doutor Cecim, muito obrigado por suas informações, pelos seus ensinamentos. Nós voltamos daqui a pouco com um assunto
que vocês vão gostar muito. As oficinas de arte, de música e de dança do Centro Integrado de Cultura.